Olá! Está começando mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você também poderá encontrar material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaespírita.org. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio em português com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com a nossa equipe de estudiosos na França. Hoje estudaremos arte e estética, mais especificamente a música. A arte reproduz os conteúdos psicológicos do homem como primeira exteriorização de sua leitura do mundo, o sensível mundo platônico, bem como as intuições inatas do mundo inteligível. A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nos conduzirá em mais este importante estudo.
assistiu a um trecho de um vídeo do nosso grande artista Egberto Gismonti, muito pouco apresentado pela mídia brasileira, infelizmente. Aliás, somos todos brasileiros um tanto ingratos para com os verdadeiros artistas brasileiros, aqueles que reproduzem o que há de melhor da autêntica música brasileira e que fazem grande sucesso no exterior pela qualidade das suas músicas e pela excelência das suas interpretações. A música do nosso país não é essa que as nossas emissoras de TV aberta apresentam. Um misto de percussão intermitente, sem melodia, sem coerência nas letras, ou o que é pior, com letras que induzem à violência física e ao desrespeito à dignidade da mulher. Sinal dos tempos? Certamente poderíamos dizer que sim, já que o momento é da tão propalada transição, onde a triagem entre o bom e o de baixa qualidade em todos os setores sofre as modificações que precisa, ou seja, que o que é bom e belo permaneçam e se ampliem, e o que é mal se modifique ou então seja iluminado pela presença do bem. Mas onde tudo começa? A filosofia e a filosofia espírita, esta última, como a fase do conhecimento que nos convida sempre a buscar as causas de todas as coisas, é isto o que vamos fazer agora. A partir da Grécia Antiga, a estética buscava a perfeição das formas, o belo, através da escultura, da arquitetura e da poesia. Com o passar do tempo, a pintura, a música, a literatura, como expressão dos sentimentos, das emoções e da própria história humana, ocuparam o seu lugar de importância na cultura dos povos. Hoje, acrescente-se o cinema, que ocupa o seu espaço de destaque, reproduzindo, com o seu instrumental tecnológico de ponta, este anseio inerente ao ser humano. Misto de fantasia arquetípica e metáfora, tornou-se linguagem visual e sonora dos meios artísticos anticompostos por outras formas estáticas, porém igualmente de extrema beleza. Hoje falaremos da música, mas falaremos da música que transmite harmonia, beleza, coerência, numa linguagem subjetiva sonora que simplesmente faz bem aos nossos ouvidos, eleva os nossos sentimentos e traz paz às nossas emoções. A estética musical é a qualidade e o estudo da beleza e do prazer da música. A música tem a capacidade de afetar as nossas emoções, intelecto, a nossa psicologia. As letras podem aliviar a nossa solidão ou estimular as nossas paixões. Desse modo, a música é uma poderosa forma de arte cujo apelo estético está altamente relacionado com a cultura na qual é executada. Alguns dos elementos estéticos da música são o lirismo, a harmonia, a emotividade, a ressonância e o timbre. Não vamos aqui falar dos aspectos técnicos da teoria musical, mas sim o que ela representa para os nossos sentimentos e espiritualidade. A música desenvolveu-se na Idade Antiga, no seio das primeiras civilizações a utilizarem a escrita, estabelecidas em várias partes do mundo. A música desta época estabeleceu as bases para todo o desenvolvimento musical posterior. As primeiras civilizações musicais se estabeleceram principalmente nas regiões férteis, ao longo das margens de rios na Ásia Central, como as aldeias do Vale do Jordão, na Mesopotâmia, na Índia, no Vale do Indo, atualmente Paquistão, Índia e Egito. A iconografia dessas regiões é rica em representações de instrumentos musicais e de práticas relacionadas à música. Os primeiros textos desses grupos apresentam a música como atividade ligada à magia, à saúde, à metafísica e até à política destas civilizações, tendo papel frequente em rituais religiosos, festas e guerras. As cosmogonias de várias dessas civilizações possuem eventos musicais relacionados à criação do mundo e suas mitologias frequentemente apresentam divindades ligadas
à música. A música da antiguidade clássica, sobretudo a música grega, estabeleceu as bases para todo o sistema de modos e escalas utilizado na música ocidental. No próximo bloco, nós traremos um exemplo desta música. Nós voltamos já já, não saia daí. Assim como a Grécia, a Mesopotâmia, o Egito, a Índia, a China, todas trazendo características peculiares às suas culturas e muitas ligadas aos cultos religiosos. Não há registro da música cristã dos primórdios, à exceção de alguns poucos fragmentos do Novo Testamento, que provavelmente eram hinos. Sendo judeu, Jesus Cristo e seus discípulos provavelmente cantavam salmos, assim como seus discípulos à sua época. Durante a Idade Média, surgiu o conceito de música sacra para distingui-la da música do povo, e este é provavelmente o núcleo principal da tradição musical cristã. As vertentes pentecostais, no entanto, têm usado a chamada música gospel em seus cultos, que tendem a misturar a música popular com hinos de louvores a Deus. A versão católica deste movimento é a música católica popular. Também existe a música bizantina usada pela Igreja Ortodoxa e desenvolvida desde o século III. O cristianismo é rico em diversidade musical sacra, como o canto gregoriano, bizantino e outros. Ainda existem os estilos peculiares das músicas judaica e islâmica. Passando pelos estilos medieval, barroco, renascentista, vamos ao período clássico, que é o período da música erudita ocidental, entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, caracterizada pela claridade, simetria e equilíbrio. Os compositores mais conhecidos do período são Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Na cultura ocidental, a segunda metade do século XVIII coincidiu com a última parte do período do Iluminismo. Este movimento humanitário e secular por natureza enfatizava a razão, a lógica, o conhecimento. Aqueles que se baseavam na religião, na superstição e no sobrenatural para manterem as posições de poder, viram a sua autoridade questionada e eventualmente reduzida, considerando esse período como um grande ponto de reviravolta. Os filósofos e escritores promoveram a razão em detrimento dos costumes ou da tradição como melhor guia da conduta humana. Uma mudança paralela ocorreu na música ocidental durante a segunda metade do século XVIII. Traçando uma linha do tempo desde o início do século XVIII até fins do século XIX, nós podemos ver que a música significou um verdadeiro movimento precursor do espiritismo. Mais de uma centena de compositores renasceram em diversos lugares da Europa e em outros continentes,
como a preconizar a vinda do Paráclito, a preparar a sensibilidade humana, a espiritualidade humana para a boa nova espírita que chegaria em breve. São de todos os tempos a sua bela música e muitas, hoje, ainda são utilizadas nas terapias através da música, que é a musicoterapia, como Mozart, que confere alegria em várias passagens das suas sinfonias, e Johann Sebastian Bach, que auxilia na concentração, mas também outros compositores como Wagner, de uma melancolia estranha e extremamente depressiva. Já a Era Romântica é um período da história da música que se convenciona classificar entre os anos de 1815 até início do século XX. Designa ainda qualquer música escrita durante esse período ou posterior que se enquadre na estética do período romântico. A época do romantismo musical, conhecida como romantismo na literatura, filosofia e artes plásticas, a ideia geral do romantismo é que a verdade não poderia ser deduzida a partir de axiomas. Certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição. E por essa razão, a música romântica é caracterizada pela maior flexibilidade das formas musicais e procurando focar mais o sentimento transmitido pela música do que propriamente a estética, ao contrário do classicismo. São deste tempo as músicas belíssimas dos russos, dos italianos, dos alemães e dos brasileiros Carlos Gomes e de Villa-Lobos. Vejamos no terceiro bloco como a música chegou até os nossos dias. Até já!
A música que você acaba de ouvir é de Morten Lauridsen e chama-se Direton, ou seja, pode-se dizer. Um estilo de música diferente, sensível. Coincidindo com o surgimento das filosofias existencialistas, temos a música contemporânea. Embora literalmente música contemporânea seja qualquer música contemporânea aquele que fala, tecnicamente é a música dos séculos XX e XXI, feita após o movimento impressionista e os vários nacionalismos. Pode-se dizer, ainda, que músicas contemporâneas são aquelas cujo compositor se encontra ainda vivo na época do locutor que a anuncia. Um exemplo deste estilo é a música minimalista de Arvo Pärt, compositor nascido na Estônia, antigo território soviético. Seguindo-se a música contemporânea, temos a popular. Podemos defini-la como qualquer gênero musical acessível ao público em geral. Distingue-se da música folclórica por ser escrita e comercializada, sendo a evolução natural desta música folclórica, que seria a música de um povo transmitida ao longo das gerações. Como o nome mesmo diz, a música do povo, oposta à chamada música erudita, por ter o foco no intérprete e na performance de uma determinada camada social. São muitos e numerosos os gêneros inerentes à música popular, tais como no Brasil o samba, o chorinho, o frevo, o baião, o maracatu, a música caipira, a música nativista gaúcha, as cantilenas, e nos Estados Unidos o rock, o blues e o jazz. Leon Denis, no seu excelente livro Espiritismo na Arte, destaca a música como a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. E mais, todos os seres são sensíveis à música, até os animais recebem a sua influência. Conhece-se a lenda de Orfeu, atraindo com a sua lira e agrupando ao seu redor as feras da floresta. Os próprios insetos sentem as suas vibrações. Prossegue Leon Denis, o poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém, nós já ouvimos, em nossos dias, a canção se arrasta muito frequentemente em terreno lamacento e perde todo o caráter regenerador. Leon Denis ainda continua, que confirma, portanto, os nossos comentários iniciais deste programa de que a música pode ser, sim, um instrumento do nosso crescimento espiritual, bem como da nossa estagnação evolutiva. Em seu livro, Denis traz as explicações dos espíritos de Jules Massenet e do esteta, este último pseudônimo de ninguém mais que Michelangelo. Dizem eles que a música nas esferas superiores da existência é de um caráter vibrátil e sutil que traz sensações as mais elevadas. Os grandes compositores da música clássica, como Mozart, que jamais fez um rascunho sequer de suas músicas, que eram todas nos originais, atestam as conexões mediúnicas de alto nível, como a dizer aos homens da Terra que nos planos superiores da vida existe felicidade, sim, a plenitude da existência, o afastamento dos sofrimentos e das dores terrenas. As comunicações mediúnicas de Mozart estão na Revista Espírita do ano de 1858. Vamos fazer um convite a você. Coloque fones de ouvido, deite-se confortavelmente no sofá e ouça a música cujo compositor indicamos no vídeo inicial, na abertura deste bloco. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando.